Olá, sejam bem-vindos a esse momento da Jornada Pedagógica. A Jornada Pedagógica de 2025, que tem o tema Justiça Curricular, Desafios e Possibilidades, ela nos traz a um momento de reflexão, que é um momento propício, esse que estamos iniciando os nossos trabalhos para fazermos reflexões de temas importantes, que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso ano letivo. Nós trazemos, então, um tema para vocês, como o professor como agente estratégico na implementação das políticas educacionais, o papel crucial na gestão e no uso do PDDE. O professor, então, desempenha esse papel crucial e importantíssimo na implementação de políticas educacionais, sendo considerado, então, esse agente estratégico no processo. A qualidade do ensino, a eficácia das reformas e a transformação da educação, elas dependem diretamente do seu trabalho pedagógico, realizado todos os dias nas suas rotinas em sala de aula. Tudo bem? Esse papel fundamental do professor como esse agente de mudança, como esse agente transformador, mas que está ali executando o seu fazer pedagógico alinhado a essas políticas, ele traz o professor como esse papel fundamental, né? Como não apenas um executor das diretrizes estabelecidas, mas também contribuindo para a formulação de leis e participando ativamente da criação de políticas públicas educacionais. E esse papel, professor, e aqui eu quero destacar não só os professores, mas os pedagogos, os diretores escolares, os assistentes administrativos, os nossos queridos merendeiros, os auxiliares de serviços gerais, têm seu papel na execução dessas políticas, na implementação dessas políticas. E esse papel ele é fundamental e ele traz um impacto direto na execução dessa importante política que daqui a pouco a gente vai falar para vocês. A qualidade do ensino, a eficácia das reformas e a transformação da educação, elas dependem então desse trabalho pedagógico realizado nas salas de aulas, mas também não só na sala, em toda uma rotina, em todo um contexto nas nossas escolas. Tá? Nesse contexto, aliado a essa reflexão inicial, nós trazemos o programa Dinheiro Direto na Escola. É uma política federal. O PDDE, ele traz aí, então, na sua existência de 30 anos, muitos desafios, mas também muitas possibilidades, né? Possibilidades dessa escola, dessa unidade escolar ali estar gerenciando esse recurso, voltado para uma aplicação muito particular, muito própria dessa necessidade que está surgindo ali nesse ambiente. Então, essa política ela é uma das mais importantes do governo federal e que aplica-se aos estados e aos municípios para a descentralização desse recurso e para que essa unidade escolar ela execute esse recurso voltado para as suas necessidades ali que foram elencadas de forma prioritária. Tá? Então, o PDDE foi criado no ano de 1995, então temos aí 3 décadas de existência. Ele também é conhecido como PDDE básico. O PDDE, todas as escolas que têm a unidade executora, elas já recebem essa verba, se estiverem dentro dos critérios de adimplência, lógico, mas também existem as ações integradas, que nós não vamos nos aprofundar nesse momento, que é o PDDE Equidade, o PDDE Qualidade, que são várias ações que também estão voltadas para a implementação de importantes políticas no ramo educacional. Tá? Então, um momento para que a gente acender aí a luzinha do conhecimento, da informação de que existe essa importante política e que existem outras ações que estão aí sendo pensadas, formuladas e destinados recursos para que essas políticas elas sejam implementadas nas nossas escolas, sempre visando a melhoria da qualidade do ensino, que é o nosso sentido de ser, que é fazer com que os nossos estudantes estejam ali aprendendo, adquirindo novos conhecimentos, adquirindo a formação para
né, depois da saída da educação básica e estando também, por que não, na educação básica, sendo esse agente, né, transformador dentro da comunidade que está inserido. Tudo bem? O PDDE, então, ele é amparado por uma resolução federal, que é a Resolução 15, de 16 de setembro de 2021. E essa resolução, ela orienta, né, como esse apoio técnico e financeiro, como é a fiscalização, monitoramento na execução do programa, baseado aí na lei que ampara o PDDE. Tá? Então, o PDDE ele consiste na destinação anual de recursos financeiros em 2 parcelas para as unidades executoras, em caráter suplementar, repassados a essas entidades participantes, cujas finalidades consistem em contribuir para, né? Então, vamos ver agora nessa nossa próxima tela, que as suas finalidades a primeira, para o provimento das necessidades prioritárias dos estabelecimentos educacionais, né, para que melhorem aí o seu funcionamento, a promoção de melhorias na infraestrutura física e pedagógica e o incentivo também na autogestão escolar e o exercício de cidadania com a participação da comunidade no controle social. Então, além de executarmos essa importante política, o nosso papel quanto controle social, como cidadãos que fiscalizam onde esses recursos eles estão sendo empregados é fundamental. É importante para que a gente aprimore cada vez mais, né, o programa, as ações, os projetos, e que esse recurso eles estejam sendo destinados de uma maneira eficaz, né, de uma maneira igualitária, ou que promova aí também a equidade, mas que com a participação da comunidade, do controle social e da fiscalização, a gente consiga cada vez mais aprimorar essa importante política. Tudo bem? O papel, então, do professor, ele está desde a gestão e o planejamento desses recursos. Esse é um papel decisivo na elaboração e execução do plano pedagógico da escola, que vai alinhar as necessidades educacionais com as possibilidades do uso do PDDE. Então, o professor, voltando, tem um papel decisivo no planejamento de onde é que esse recurso vai ser alocado. Isso já existe na rede estadual, com os conselhos escolares. Os conselhos escolares, as unidades executoras, elas têm representantes de todos os segmentos dessa comunidade escolar. E é importante você, professor, se aprimorar, se aprofundar, né, nessa temática de gestão de recursos, de gestão financeira, de gestão participativa, para que o senhor possa colaborar ainda mais com a execução desse recurso. E o importante, estar participando, sendo ouvido, que essa necessidade ela está ali sendo prioritária para o desenvolvimento das suas atividades, que vão melhorar, que vão fazer sentido aí para a educação, para os ensinamentos, para essa rotina dos nossos estudantes. Então, seu papel é fundamental também, principalmente no planejamento. Tá? Um apoio à gestão escolar. O professor, então, vai ajudar com essa orientação e colaboração nesse planejamento e na execução dos projetos que utilizem esses recursos recebidos. Estamos aqui falando de um assunto que complexo, que é gerir recursos individuais nossos próprios já é um desafio. Imagina gerir recursos públicos, que se nós não tivermos dentro da norma, nós somos passíveis de responsabilização. Então, é muito mais importante estarmos aí gerindo esses recursos de uma forma muito responsável e, consequentemente, participando na prestação de contas. O professor, então, ele atua, né, nesse processo de controle social, tá? Vamos adiante. Esse professor, então, ele atua na priorização dessas necessidades. Esses recursos, eles podem ser alocados tanto na infraestrutura, quanto na aquisição de novos materiais, quanto no fazer pedagógico, tá? E principalmente na transparência e responsabilidade com os recursos públicos.
tudo bem? O sucesso do PDDE, então, ele depende não apenas da distribuição adequada dos recursos, mas da participação ativa e responsável de todos nós, professores, mas também de todos os agentes que estão inseridos nesse contexto escolar, tá? Além disso, o envolvimento do professor é fundamental para promover esse ambiente educacional mais eficiente e mais eficaz. Tá? Esse professor atua, então, como um agente de transformação, desde a formação contínua, né? Desde a adaptação ao contexto, interação com os estudantes, compreendendo essas necessidades, esses desafios, para poder essas políticas educacionais elas serem implementadas de uma forma mais significativa ao nosso estudante. Tá? Então, professor, fique atento às necessidades e os desafios específicos desse contexto que o senhor está inserido, para que essas políticas educacionais elas tenham muito mais sucesso. Tá? Diante disso, o professor, então, ele é um agente estratégico fundamental na implementação dessas políticas educacionais. O seu papel vai além de simplesmente transmitir esse conhecimento. Mas você, professor, é sim um agente de mudança que contribui para a construção de uma educação de qualidade para todos nós. Tá? Seu desempenho nesse processo transcende a mera implementação das diretrizes, mas também a sua atuação é essencial na gestão pedagógica, gestão administrativa, tá? Cuja sua atuação na comunidade, ela permite avaliar a eficácia dessas políticas públicas, identifica seus impactos e aponta novos horizontes para melhorias, garantindo, então, o uso adequado dos recursos disponibilizados. Tudo bem? Trazemos, então, algumas referências, alguns textos de apoio que vocês podem aí se aprimorar mais ainda nessa importante política educacional, e deixamos aqui o nosso agradecimento com a certeza de que será um ano letivo muito produtivo, muito especial, para que nós consigamos aí os objetivos que é de fato, né, implementar políticas que façam sentido para os nossos estudantes e que no final traremos muito retorno, sim, com a melhoria dos índices, mas principalmente com a melhoria da qualidade do ensino que a gente está ofertando a toda uma sociedade. Tá? Então, muito obrigada e até um próximo momento.